Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Felizes estamos mais uma vez na presença de Deus, dando continuidade, na verdade, à lição de escola bíblica, primeiro trimestre, o verdadeiro pentecostalismo. A lição de hoje, o título foi Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Uma temática importante, amado, que vai tratar sobre o culto, os elementos do culto, como o que faz parte do culto cristão, o culto pentecostal, o que é algo estranho ao culto, o que não pertence à nossa liturgia e muito menos o nosso serviço de adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia Sagrada, os apóstolos não se preocuparam em fazer um manual de liturgia. Não existe. O culto cristão tinha uma maior liberdade do que os cultos, na verdade, dos judeus da época. O culto dos judeus, se nós pegarmos a sinagoga, por exemplo, havia somente o rabino, na verdade. O chefe da sinagoga, ele fazia os procedimentos e ele dava liberdade a um ou dois irmãos fazer uso do texto sagrado. Foi assim na sinagoga de Nazaré, quando Jesus teve ali a oportunidade e leu ali o livro de Isaías. Era um culto mais formal, mais fechado, enquanto que o culto cristão já tinha mais liberdade. Inclusive as mulheres cristãs tinham mais liberdade, mas assim, dentre as igrejas que Paulo administrou, ele enfrentou dificuldade na igreja de Corinto, a qual faz parte da leitura bíblica de hoje, que Paulo teve uma preocupação de escrever, de dar algumas diretrizes, uma normatização, como ele percebeu que alguma coisa estava estranha ali, estava saindo do controle. E Paulo disse, olha, fazendo uma leitura bem rápida aqui do texto bíblico, ele pergunta, tem doutrina? Tem salmo? Tem louvores? Tem cânticos aí? Se tiver língua, que tem interpretação. Se não tiver, que se cale. E ele termina dizendo um versículo bem polêmico, né? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, amado, perceba que esse espírito aí, irmão David, está em E minúsculo, não é? Denotando que não é o Espírito Santo de Deus que é sujeito ao profeta, ao servo, ao discípulo, mas o próprio espírito do profeta. Então ele não é vencido pela emoção. O servo do Senhor, ele não é tomado em transe. Ninguém perde os sentidos num cântico, numa língua estranha, numa profecia. Isso não acontece. Isso acontece aonde, pastor Aguinaldo? No espiritismo. Isso acontece nas religiões africanas, nas religiões animistas. Acontece o transe. A pessoa dá aquele estalo, desce aquela entidade, incorpora nela, perde o livre-arbítrio, perde os sentidos, entrega ali aquela mensagem, muitas vezes até com teor diabólico, a maior parte, 99%, não existe nada de verdade na mensagem do Satanás, mas a pessoa é tomada. Mas no cristianismo, não. Ninguém é tomado. Existe a expressão, né, tomada em profecia, mas a pessoa, isso é uma expressão nossa, pentecostal, mas a pessoa não perde a sua vontade, o seu intelecto. Se ela falar, ela vai usar o vocabulário dela. Se ela é nordestina, vai falar com o sotaque dela. Então vai ter por quê? Porque a mensagem é divina, mas o canal, o instrumento é daqui da terra. E esse espírito, esse ímpeto, o espírito do profeta é sujeito a ele.
É isso que Paulo queria dizer. Olha, põe a ordem na casa, está acontecendo alguma coisa aí diferente. Se todos profetizassem, ou se todos falassem línguas estranhas aí, vai ter mensagem? Vai ter louvor? Vai ter adoração? Tome cuidado. Fazei isso no versículo 40, prosseguindo na leitura, vai dizer: fazei tudo com ordem e decência. Lá na Grécia, amada, havia as pitonisas. O que era pitonisa? Eram sacerdotisas de Apolo, dos deuses gregos. Elas respiravam uns incensos aromáticos, e elas ficavam ali sem sentido. Eram tomadas ali pelaquela entidade e entregavam ali aquelas mensagens que o povo queria ouvir. E Paulo estava dizendo: olha, não existe pitonisa em Corinto não. Não existe ninguém em transe aí na igreja de Corinto não. Vocês tomem os seus sentidos. Vocês tomem a ordem, faça tudo com ordem e decência. Então, sobre a leitura, amado, ficou alguma dúvida? Qual é o espírito do que deve estar sujeito aqui, amado? Não é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito do próprio profeta. Quem tem profecia, amado, vai saber muito bem o que estamos falando aqui. Deus entrega uma mensagem e você não vai interromper, não vai arrebatar da mão do pastor, do dirigente do culto, ali não, amado. Vai ter mensagem que é mensagem pessoal, vai ter mensagem que vai ser para a igreja. Então tudo vai ter com ordem e decência, tudo para edificação. Então o comentarista foi muito feliz, trouxe uma temática bastante pertinente. Estamos vendo aí muitos tipos de fogo estranho na casa de Deus, que nós devemos combater. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a introdução. Terminou, mano? Só vai até aqui, irmão David? Cadê o irmão David? Vai voltando? Me perdoe. Introdução. Boa. Vamos lá, amado. A introdução da lição. Muito bem. O Novo Testamento se apresenta. Tem como passar aqui? Eu acho que eu vou precisar da... Irmão David? Vai voltando, né? Passa aqui, meu querido. Vai colocando aí na introdução. Eu vou lendo aqui, mas quem tiver lição, me acompanhe. O Novo Testamento não se apresenta um manual de liturgia, nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações de como devemos organizar o culto, que é a igreja de Corinto, que eu falei agora há pouco. Com base nesses exemplos, vamos estudar como deve ser o nosso culto, os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Os elementos nós vamos falar no último tópico: oração, louvor, leitura da palavra. Mas antes ele tenta colocar aqui, no tópico primeiro, irmão David, a questão do culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo da igreja, cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. E se refere na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Então, existia as igrejas cristãs, como a gente falou, do período apostólico, progrediu para uma formalização cada vez maior do culto, quando a igreja católica, junto ali com o Império Romano, começaram a administrar o culto, normatizar os dogmas, percebeu-se um engessamento cada vez maior das liturgias, há uma supervalorização dos louvores. Era muito bonito, assim, chegar numa catedral na Idade Média, as pessoas eram encantadas pelos louvores.
mas o louvor era em latim, a pregação era em latim, todo mundo entrava lá e não era edificado, não havia naquela liturgia do culto a pregação, uma exposição da palavra de Deus. As pessoas se maravilhavam com os vitrais, com os desenhos, com as esculturas e saíam de lá sem nenhuma edificação. O primeiro ponto de virada foi a reforma protestante com Martinho Lutero, que deu início às igrejas tradicionais. Então, junto com o calvinismo das igrejas presbiterianas, ali na Alemanha, na Suíça, começaram a implementar um culto, amado, um culto estrito na palavra. O culto girava em torno da palavra. Se havia uma supervalorização dos louvores na Idade Média, agora a Bíblia sendo interpretada, ou melhor, traduzida para o alemão, para o francês, para o espanhol, para as igrejas da Reforma, agora as pessoas tinham direito à palavra de Deus. A palavra. Isso aí funcionou muito bem, amado. Funcionou muito bem no caso específico até o século XIX, mas com o início do século XX veio o que nós chamamos de pentecostalismo, que era um culto mais livre, um culto com mais liberdade para a membresia. Um irmão, uma irmã poderia ser usada em profecia agora. Então era um culto chamado pentecostal, onde a tradição dos dons espirituais iam dar liberdade para as pessoas falar em línguas estranhas. Então isso na época da Reforma, amado, não acontecia. Era um culto formalizado ainda, mas escrito na palavra de Deus. Com os cultos pentecostais, começou a abrir margem para a questão da flexibilização do culto, uma maior liberdade na membresia cristã. Mas isso não quer dizer, amado, que é libertinagem. Liberdade é você agir de acordo com a lei, com os bons costumes, com responsabilidade. Não é libertinagem. Libertinagem é você fazer o que quiser, não ter uma ordem no culto, não haver uma reverência no culto. Nós vamos ver que essa irreverência é o que Paulo estava tentando combater e que nós vamos tentar aplicar para as lições de hoje, aqui no respeito, no tocante ao culto pentecostal. Muito bem, amados. Já colocou aí uma figura, os irmãos estão vendo, irmão mais distante, já vê a figura de uma pessoa, várias pessoas caídas. Uma mulher, eu acho que está até de vestido, né? Ficou até difícil o fotógrafo aí não pegar um ângulo difícil para essa senhora que está aí de vestido, não é? Caída. Então aconteceu no início nos Estados Unidos. O neopentecostalismo começou mais cedo, na década de 50. O neopentecostalismo no Brasil começou na década de 70, explodiu na década de 90, mas nós também fomos respingados por esse tipo de postura, por esse tipo de modismo, o que Paulo chamava vento de doutrinas. Acontecia muito, né? Eu aceitei Jesus no ano 2000, pastor Aguinaldo, e começou a derrubar o povo. Era pregador, botando, soprando, para a gente cair, né? Para a gente cair. E é um negócio sério. Eu me lembro que eu muito jovem, pastor, acho que já era em 2002, eu estava num culto ali no Promorá, aquele jovem ali na frente, tudo para receber o poder do pregador, né? Sopra num da minha direita, cai, pá! Eita, é agora. Na minha esquerda, deu outro sopro, o outro rapaz, pouco no chão. Quando soprou na minha cara, eu não senti nada, e soprou de novo, eita, meu Jesus, esse rapaz está precisando de uma bala house, né? O irmão estava precisando, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu sou mais crente que o outro? Eu sou menos crente do que o outro? De maneira nenhuma, mano. As pessoas, pastor, é o que chama de predisposição.
Você já vai ali com aquela predisposição no subconsciente que vai cair. E o que ele fizer em você, muitos deles vai afastando a mão, vai afastando, e você tem no seu ouvido, amado, eu não sou médico, não sou biologista, mas tem próximo do ouvido, tem um órgãozinho sensível que regula no caso, o seu equilíbrio. Se você fizer afastar um pouco bruscamente, esse senso perde o equilíbrio e você cai na hora. Isso aí é onde é que aprende, amado. Muitos deles, tem muitos pastores que aprendem isso em hipnose. Vão para aulas de hipnose. Tem pastores aí, amado, para aprender esse tipo de postura. Aí, ó, caindo. Pessoas caídas. Aí pergunta para uma pessoa dessa, o que é que ela sentiu? O que é que edificou? O que é que mudou na vida dela? Nada acontece. Acontecia muito disso, mas na época, acho que o pastor Martins deu uma freada, né, pastor? Chamou os pastores, chamou na época os coordenadores e deu uma freada aí nesse movimento que já estava em muitas igrejas. Mas o pentecostalismo, amado, o culto pentecostal é um culto de adoração a Deus. Não é para sair ninguém aqui escandalizado. Não é para sair ninguém aqui ferido. O irmão num culto ali de fogo, né? Como é que chama? Alguns chamam assim, amado. Ele saltava, pastor, tão alto. Saltava tão alto que ele desceu com o cotovelo de uma irmã idosa do meu lado. A irmãzinha quase que morria. Imagina, amado, se ela tiver um problema na articulação, uma chikungunya, ela tinha morrido. Ela tinha baixado a UTI. Então, o culto, amado, não é para ninguém aqui se ferir, botar um banco desse na cabeça. Não, amado. O Espírito Santo, amado, é educado. Ele vem para que você, amado, o que o Espírito Santo vem? Para convencer o homem do quê? Do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo não quer ninguém sair daqui ferido, não, de maneira nenhuma. Ou escandalizando aí nessa situação, amada. A irmã ali está numa situação muito difícil, né? Está numa situação muito difícil. Mas, sobre o ponto primeiro, amado, flexibilização cristã, irmão David quer falar.